Essa viagem na qual Deus desenvolverá o seu sistema de raízes o colocará em situações bem desconfortáveis. É comum algumas pessoas entrarem em ambientes onde Deus está se movendo e sentirem-se desconfortáveis. Muitos argumentam: não acho que Deus faria sentir-me desconfortável, então isto não deve ser de Deus. O seu nível de conforto não deve determinar se você acredita ou não que algo seja de Deus. Quando lemos a Bíblia, encontramos vários relatos onde Deus apareceu e deixou alguém desconfortável. Veja os discípulos na tempestade no mar da Galileia, por exemplo. De repente perceberam uma figura brilhante vindo em direção a eles sobre as águas. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mateus 14, 26. O desconforto dos discípulos não determinou se Jesus estava ou não indo em direção a eles. Ele não teve problemas em deixá-los desconfortáveis. Na vida, temos inúmeros momentos de desconforto e incertezas. O próprio Jesus disse que chuvas, enxurradas e ventos tomariam de assalto nossas casas. A única forma de nos manter em pé diante destas pressões é tendo nossas fundações solidamente construídas, nossas raízes firmemente plantadas em conhecer e praticar as Escrituras. Esta é a única rocha onde podemos nos firmar no redemoinho de emoções e percepções conflitantes. As Escrituras nos revelam quem somos. Estar enraizado nas Escrituras não nos ajudará apenas a firmar nossas bases na verdade, em vez de em nossos pensamentos e emoções, como também trará ordem e correção ao nosso mundo interior, fazendo nossos pensamentos e emoções refletirem a verdade. Finalmente, devemos aprender a trazer todos os aspectos de quem somos, desde nossas crenças, personalidades, temperamentos e padrões de comportamentos, debaixo da autoridade das Escrituras. Eu fui convidado a ensinar em uma escola de ministério em Atlanta e decidi falar-lhes sobre a questão de comunidade. Passei algumas horas falando sobre o que a Bíblia diz a respeito de comunidade e os exemplos que ela traz sobre como as pessoas viviam essa realidade. Enfatizei o quanto é necessário que vivamos a vida com pessoas e quão vital é que não nos isolemos. Ao final da aula, abri espaço para perguntas e uma moça levantou a mão. "Eu realmente gosto de ficar sozinha", disse ela. "Acho que não tem problema ficar sozinha." Ela não estava tentando provocar, estava apenas sendo honesta. Entendi o que ela quis dizer, já que eu sou introvertido. Amo ficar sozinho e recarrego minhas energias assim. Eu creio que Deus ama os introvertidos tanto quanto os extrovertidos e Ele nos criou com estes traços de personalidades. Entretanto, até mesmo estas nossas inclinações naturais devem ser submetidas à autoridade das Escrituras. Como um introvertido, eu sei que pode parecer tentador viver uma vida cristã plena e sozinha, só eu e Jesus. Por outro lado, eu sei que os extrovertidos tendem a depender de um grupo em suas vidas espirituais. A Bíblia corrige estas duas tendências, ensinando que devemos viver nossa fé em comunidade e desenvolver relacionamentos que exijam responsabilidade, mas que também devemos ter um tempo a sós com Deus regularmente e desenvolver uma vida devocional. As Escrituras não acabam com nossas inclinações ou temperamentos, elas nos mostram que podemos expressá-los de maneira saudável. Depois de explicar isto, disse a moça: "Eu tentei exemplificar as Escrituras para você. Você não precisa acreditar em nada do que eu falo, mas se quiser crescer em Deus, precisará saber o que a Bíblia diz sobre os planos e ordenanças de Deus para a sua vida. Construa seus pensamentos em torno do que a Bíblia diz e nada mais." A verdade das Escrituras trará saúde e ordem às nossas emoções. Estas têm muito a ver com aquilo que meditamos e acreditamos. Se quisermos ser capazes de confiar que nossas emoções estão refletindo a verdade, então devemos expô-las à verdade da palavra. É muito comum pessoas experimentarem fortes emoções com relação a algo negativo que pensam sobre si mesmas ou sobre Deus. "Acho que Deus está bravo comigo. Acho que Deus está decepcionado. Acho que Deus está irado. Ele não vai cuidar de mim. Não há mais esperança." Todas estas frases são mentiras, não importa o quanto reais elas pareçam. Se quiser alinhar suas emoções com a verdade, você precisará buscar na palavra o que Deus diz e pensa sobre você. Você sabe determinar o valor de algo? Descubra o maior preço que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo. Se eu quiser saber quanto vale minha aliança de casamento, eu posso perguntar para as pessoas: quanto você quer pagar por isto? A maior oferta determinará seu valor. Da mesma forma, quando lutamos para saber nosso valor, devemos olhar para as Escrituras e ver o quanto Deus está disposto a pagar por nós. O preço pago foi tão imenso que não conseguimos imaginar. Ele pagou o preço de se tornar um de nós, servir-nos, sofrer por nós, morrer por nós e ressuscitar-nos com Ele. O testemunho do quanto Ele valoriza cada um de nós e o que Ele pensa sobre nós é impactante. Se quiser saber um bom lugar para começar a ler sobre isto, vá para Romanos 8.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versículos 1, 28, 31 e 32 e 37 a 39. Isto é apenas parte de um capítulo deste livro maravilhoso, e se isso não o fizer sentir algo, você não está lendo direito. Deleite-se e medite nisto até que comece a ter este sentimento. É aí que você percebe que suas raízes estão sendo plantadas na palavra.